Oi, gente, tudo bem? Para dar continuidade à nossa aula de literatura da última quinta, né? Nós falávamos de arcadismo na última quinta-feira. Eu falei com vocês sobre Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Lembram? A gente fez uma leitura na sala de aula. Cada um lê um trecho, depois nós respondemos as questões. E a gente discutia então que o arcadismo foi um período assim muito objetivo nos seus textos, na sua arte. Ele não estava muito ligado aos sentimentos, né? Ele estava mais ligado à ciência. É, o arcadismo ele faz parte então da era clássica. Eu até coloquei aqui atrás, tá vendo? A gente tem então na era clássica a gente tem o classicismo, o barroco e o arcadismo. O arcadismo ele veio para contrapor o barroco, certo? O arcadismo é o neoclassicismo. O arcadismo ele vem para trazer aquela arte clássica, né, para as pessoas novamente. Então era um jeito diferente de pensar a arte. Mas aí entra um novo período, sabe? Entra um novo momento na história. E esse momento é o romantismo. O romantismo traz para a arte sentimentos que no arcadismo não tinha. Embora o arcadismo do Brasil tivesse falado um pouco de história, lembra? Em Confidência Mineira, mas a gente tem o romantismo, então, como uma obra que falava de muito de sentimento. E mais do que isso, o romantismo era uma ideia burguesa. Então, assim, a ideia era trazer a literatura, a arte para as pessoas, mas não para a população no geral, para a burguesia. Então, quando você tinha então uma arte clássica, a gente pensa numa aristocracia. E quando entra o romantismo, ele vem para servir a burguesia, que é uma classe em ascensão, por causa do comércio em ascensão e o contexto histórico todo voltado para essa situação, certo? Na apostila de vocês, na apostila 2, certo? Na página 340, a gente começa então com o romantismo em Portugal, certo? O romantismo em Portugal, então, ele vai trazer para a gente alguns autores importantes. Então, a gente tem aqui, né? Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, aqui ele faz uma breve mesmo. A gente vai entrar um pouquinho mais em cada uma dessas gerações, mas agora a gente vai mostrar um pouquinho só elas para vocês. Então, aqui na primeira geração, a gente tem o Almeida Garré, que é o cara desse livro aqui, certo? Esse livro aqui foi pedido, acho que o ano passado, retrasado, pela Unicamp, se eu não me engano, ou pela FUVEST, agora me fugiu, mas é isso. É uma obra que traz aqui todo um passeio, né? É uma viagem mesmo, né? Viagens da minha terra, é uma viagem mesmo. O autor aqui vai descrevendo, vai mostrando toda uma trajetória de um lugar e de si mesmo. Ele vai traçando aqui uma introspecção, né? Quais são as características dessa primeira geração? Então, se vocês olharem no meu livro com atenção, ele está todo rabiscadinho.
era aqui que eu ia mandar vocês grifarem. Então, eu vou mais ou menos tentar falar o que eu grifei para vocês também grifarem aí, certo? Então, a gente tem assim, ó, Almeida Garré foi o introdutor do romantismo em Portugal. Então, essa é uma informação bastante importante, certo? A gente está falando aqui do finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Então, o romantismo é um movimento do século XIX, certo? A gente tem também o Alexandre Herculano, certo? Que vai mostrar pra gente, vai trabalhar bastante o romance histórico, certo? E ele vai falar aqui de uma obra chamada Eurico o Presbítero. Eu queria conversar com vocês também um pouquinho sobre isso mais pra frente. Depois, na segunda geração, a gente tem o Camilo Castelo Branco, certo? Que tem o amor de perdição e o amor de salvação, que é esse daqui, ó. Tá? Também é uma obra bastante importante. Vamos ver o que a gente grifou aqui. O Camilo Castelo Branco teve uma vida bastante atribulada, né? E isso reflete na obra dele. Ele é um cara que tira a própria vida por causa dessas atribulações todas. Foi uma vida bastante dura, viu, gente? Então ele vai escrever então as suas novelas, certo? Aqui em cima, ó, tenta aqui, ó. Influenciado pelos escritos, de Eça de Queiroz, tá? Que é também aí uma grande figura que a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais, certo? Depois, então, aqui, Amor de Perdição, desse autor. Então, olha só, a apostila traça aqui um resuminho de Amor de Perdição, depois vocês vão ler com cuidado, certo? É uma novela, tá? Você se lembra a diferença de novela e de romance, né? Então, vamos só relembrar aqui, gente. Romantismo vai falar de sentimentos. Os romances do romantismo é porque é aquela história mais densa, mais longa, onde tem uma trama só. E quando a gente fala, então, de uma novela dentro do romantismo, eu estou falando de um novo gênero, certo? O gênero novela, ok? Vocês já sabem disso, né? Mas se houver alguma dúvida, vocês me perguntam, ok? Então, novela do romantismo, uma novela romântica, um romance do romantismo, certo? Um romance romântico. Romance e novela são gêneros. Romântico, romantismo está ligado ao movimento literário, certo? E a gente vai ter aqui a terceira geração, que é representada aqui na apostila por esse autor aqui, o Júlio Diniz, né? Que aí você vai grifar aí na sua apostila, aqui, ó. Ele cultivou os gêneros teatro, a poesia, tá certo? Eu queria que vocês grifassem aqui uma coisa que ele cultivou o chamado romance de namoro, ambientado no campo. Então também é uma informação importante, certo? Do romantismo de Portugal. O romantismo de Portugal não é tão pedido nos vestibulares, mas ele pode aparecer em alguns momentos. Então é importante enfatizar alguns pontos, certo? Eu vou então sugerir que vocês trabalhem nesses exercícios, tá? Eles estarão. Eu vou fazer uma referenciazinha deles aí lá na onde vocês precisam olhar no Ultramax, né? Então vocês vão ter lá na página 341 e 342 esses exercícios. Eu já vou colocar também as respostas para vocês conferirem e depois a gente tira as dúvidas. Tudo bem? Na próxima aula,
eu já vou falar um pouquinho também do romantismo no Brasil, tá? Então aqui a gente tem a primeira parte que é a poesia. E daí eu vou traçando um paralelo aqui entre esses dois, certo? Então é isso. Então por hora eu vou ficar com o romantismo em Portugal e depois a gente entra no romantismo no Brasil, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, hein?